Obrigações da empresa em relação à saúde e segurança do trabalho. Olá, meu amigo, minha amiga, empreendedor, empreendedora, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, pausa esse vídeo aí agora, se inscreva para você sempre ficar por dentro dos assuntos relacionados a empreendedorismo, gestão financeira, gestão trabalhista e diversos outros que vão te ajudar bastante aí no seu dia a dia empreendedor. Olha só, as micro e pequenas empresas e as demais empresas, de um modo geral, elas são obrigadas a atender determinados requisitos da legislação em relação à saúde e segurança do trabalhador. A empresa que não atende esses requisitos, além de poder ser autuada no caso de uma fiscalização, ainda fica vulnerável, porque se o empregado adquirir um problema de saúde, uma doença relacionada ao trabalho e ficar comprovado que isso foi por conta do seu trabalho e a empresa não conseguir comprovar que tomou os cuidados devidos para que o empregado não ficasse doente, ela pode ser responsabilizada pela doença do empregado e sofrer graves consequências com isso. Por exemplo, ter que pagar indenização para o empregado, sofrer multas, etc. e tal. E quais são essas obrigações? Em relação à saúde e segurança do trabalhador, a empresa precisa pedir que o empregado faça os atestados médicos, as revisões, os exames médicos periódicos. Esses exames médicos, eles vão gerar um atestado, que é o atestado de saúde ocupacional, o tal do ASO, né? E esses atestados devem ser expedidos pelo médico após o exame do empregado na admissão, na demissão, na troca de função, no retorno de afastamento e os periódicos que dependem da atividade do empregado. Esses períodos, eles são previstos em um documento interno que deve ser feito pela empresa, que é uma espécie de planejamento de acordo com os cargos que a empresa tem, as funções que a empresa tem. Um profissional especializado nessa área de saúde e segurança do trabalho vai fazer um mapeamento de riscos e, com base nesse mapeamento de risco à saúde do trabalhador, o médico vai definir quais são os exames e qual é a periodicidade que precisa ser feita para que se evite que o empregado tenha problema de saúde. Então, de uma forma assim, bem resumida e bem simplista, para facilitar o seu entendimento, é isso que precisa ser feito. A empresa precisa procurar uma clínica de medicina do trabalho, essa clínica vai fazer essa avaliação dos cargos e funções que a empresa tem, e com base nessas funções e nas atividades, no modo que a atividade é feita, vai ser definido quais são os exames e os períodos que a empresa precisa colocar os empregados para fazer exame médico. Por exemplo, se você tem na sua empresa uma função em que o empregado trabalha muito em pé, aí o médico vai definir a periodicidade e exames necessários para avaliar a parte de coluna do empregado, para que não sofra nenhum dano à coluna, porque fica muito em pé. Se ele fica muito sentado e digita muito, vai definir qual é o risco de o empregado ter aquela lesão no pulso, e aí vai definir quais são os exames que precisam ser feitos para acompanhar e não permitir que o empregado tenha isso. E assim por diante. Então a empresa precisa contratar a clínica de medicina do trabalho para fazer essa avaliação, fazer um documento que detalha tudo isso e executar esse documento, pedir que os empregados façam os exames médicos conforme foi descrito nos documentos, e todas essas informações, tanto o laudo, tanto esse planejamento, quanto os atestados dos exames que foram realizados, precisam ser encaminhados ao governo, para aquela plataforma lá do E-Social, que é uma espécie de supercomputador lá do governo, de banco de dados, que coleta todas essas informações. Então, a qualquer momento, o governo pode, através de uma simples consulta lá no sistema deles, verificar quais são as empresas que são obrigadas a mandar essas informações e que não mandaram, e expedir a multa se a empresa não estiver cumprindo a legislação de saúde e segurança do trabalho, sem nem mandar um fiscal lá. Agora, veja bem, não são todas as empresas que precisam fazer tudo isso. Se a empresa é grau de risco 3 e 4, conforme a norma lá do Ministério do Trabalho, ela é obrigada a fazer esses exames, ter esses documentos, esse planejamento todo. Agora, se ela é
grau de risco 1 e 2, e isso tem a ver com a atividade que consta no seu CNPJ, aí a empresa não é obrigada a ter o planejamento, ter todos esses documentos mais detalhados, e basta que ela declare para o Ministério do Trabalho que exerce uma atividade que tem risco mínimo, desde que a legislação permita, né, pelo código lá do CNPJ, da atividade no CNPJ, e a partir daí ela apenas vai fazer os atestados, os exames periódicos, conforme está previsto na legislação mesmo, que é mais na admissão, na demissão e periodicamente conforme consta na legislação. Mas resumo da história, isso é só para você entender, para você saber que existe isso, e procure uma contabilidade especializada em atendimento de clientes, que tem experiência com esse tipo de assunto. Procure uma clínica de medicina do trabalho que possa te auxiliar com isso tudo, para te explicar exatamente qual é a regra que se aplica ao seu caso e você possa cumprir a legislação e não ser pego de surpresa aí, tendo que pagar multa, indenização ou qualquer outro tipo de coisa. Tá joia? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí pra gente levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui e um abração. Até mais. Tchau.